As formações rochosas têm sido moldadas por forças implacáveis de erosão, intemperismo e atividade tectônica ao longo de milhões de anos. E enquanto a maioria das formações rochosas parece semelhante, algumas se destacam por sua aparência incrivelmente estranha e incomum. Por isso, hoje apresentamos as 15 formações rochosas mais inacreditáveis. Número 15. A Rocha Elefante. Se você visitar o Parque Estadual Vale do Fogo, localizado no deserto do sul de Nevada, nos Estados Unidos, encontrará uma formação rochosa que se assemelha a um animal que normalmente habita outros continentes. A Rocha Elefante. Essa formação possui um corpo que lembra um elefante, completo com uma longa tromba que alcança o chão. A melhor parte é que chegar até ela é fácil. Uma trilha de cerca de 500 metros, que pode ser feita com uma caminhada leve, leva até o local. Isso a torna um ponto turístico acessível para pessoas de todos os níveis de condicionamento físico. Número 14. A Calçada dos Gigantes. Diferentemente das praias típicas, com areia dourada e águas cristalinas, a Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte, oferece uma visão completamente única e impressionante. Essa formação natural consiste em cerca de 40 mil colunas hexagonais de basalto que se encaixam perfeitamente, formando degraus que se estendem pela costa. Com alturas que chegam a incríveis 11 metros, as colunas criam uma paisagem quase surreal, que parece ter sido cuidadosamente projetada por mãos humanas. No entanto, sua origem é puramente natural, remontando a um período entre 23 e 65 milhões de anos atrás. A formação dessas colunas ocorreu durante um período de intensa atividade vulcânica, quando o magma que subiu à superfície resfriou rapidamente. Esse resfriamento criou rachaduras que, com o tempo, se propagaram, resultando nos padrões hexagonais que vemos hoje. Apesar dessa explicação científica, a Calçada dos Gigantes também está envolta em lendas fascinantes. Segundo o folclore local, a formação seria parte de uma calçada construída pelo lendário guerreiro irlandês Finn McCool. A história conta que ele queria enfrentar um gigante escocês chamado Benandonner, e a calçada permitia que os dois guerreiros atravessassem o mar para lutar. No entanto, o desfecho varia dependendo da versão da lenda, tornando a narrativa ainda mais intrigante. Independentemente de como você interprete a origem da Calçada dos Gigantes, ela é um espetáculo digno de ser visitado. A paisagem única, combinada com a rica mitologia local, faz deste um dos destinos mais memoráveis da Irlanda do Norte. Hoje, a calçada é considerada Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e atrai milhares de turistas todos os anos, fascinados por sua história e beleza singular. Número 13. Alice Stenar, o Stonehenge sueco. No sul da Suécia, encontra-se um enigmático monumento conhecido como Alice Stenar, frequentemente apelidado de Stonehenge sueco. Esta formação peculiar consiste em 59 pedras de granito, cada uma pesando aproximadamente 5 toneladas. As pedras estão dispostas em um formato que lembra um barco, com um comprimento total de 67 metros. Construído há cerca de 1.400 anos, Alice Stenar continua sendo um mistério arqueológico, com várias teorias sobre sua função original. Alguns especialistas acreditam que Alice Stenar foi construído como um local de observação astronômica, usado para monitorar ciclos lunares e eventos como o solstício de verão. Outros sugerem que a formação pode ter servido como um local de sepultamento, possivelmente para um rei lendário ou um líder tribal. Estudos de datação por carbono indicam que restos humanos de até 5.500 anos podem estar enterrados sob o monumento, embora as evidências sejam inconclusivas. Além das teorias científicas, Alice Stenar também é cercado por lendas populares. De acordo com o folclore local, o local pode ser o túmulo de um rei mítico cujos feitos heróicos são lembrados até hoje. Essas histórias aumentam o apelo místico do monumento, tornando-o uma atração que combina história, ciência e mitologia. O que realmente destaca Alice Stenar é sua imponência e o mistério que o cerca. Situado em um campo com vista para o Mar Báltico, o local oferece uma vista deslumbrante, especialmente ao pôr do sol. Seja você um entusiasta de história ou um amante de paisagens cênicas, Alice Stenar é uma parada obrigatória para quem visita a Suécia. Número 12. As Pedras Moeraki. As praias da costa de Otago, na Nova Zelândia, são conhecidas por algo que as diferencia das paisagens litorâneas típicas:
as extraordinárias pedras Moeraki. Essas formações rochosas, que podem aparecer tanto isoladas quanto agrupadas, possuem formatos perfeitamente esféricos que chegam a medir até 2 metros de diâmetro e pesar várias toneladas. Essa aparência única faz com que as pedras pareçam mais esculturas do que criações da natureza. As pedras Moeraki começaram a se formar há cerca de 65 milhões de anos, quando minerais como calcita e argila se acumularam em torno de núcleos orgânicos, como conchas ou restos de fósseis, em um processo chamado concreção. Com o tempo, a erosão causada pelas ondas do oceano desgastou o calcário que cercava essas formações, revelando as pedras perfeitamente moldadas que vemos hoje. Esse processo contínuo ainda está em andamento, garantindo que novas pedras sejam gradualmente expostas. O aspecto quase surreal dessas pedras levou a várias interpretações culturais. Para os povos maori locais, elas são consideradas cestos de comida dos ancestrais, trazidos por canoas míticas. Essa ligação espiritual torna as pedras Moeraki não apenas uma atração natural, mas também um importante marco cultural. Se você planeja visitar essas formações únicas, é melhor fazê-lo o quanto antes. Estudos indicam que, em aproximadamente 20 mil anos, a erosão natural pode desgastar completamente essas pedras, deixando apenas registros de sua existência. Até lá, as pedras Moeraki continuarão a atrair visitantes de todo o mundo, encantando todos que as encontram com sua beleza e história únicas. Número 11. A Ilha dos Vasos de Flores. Situada no Lago Huron, na província de Ontário, no Canadá, a Ilha dos Vasos de Flores é um destino encantador e único. Conhecida por abrigar duas impressionantes formações rochosas que se assemelham a vasos de flores gigantes, a ilha atrai visitantes curiosos por sua beleza natural e lendas envolventes. Essas formações icônicas se destacam na paisagem e parecem desafiar a gravidade, equilibrando suas cabeças largas sobre bases mais estreitas, como verdadeiros vasos de pedra. De acordo com uma lenda local, as formações seriam, na verdade, dois amantes de tribos rivais que, fugindo da perseguição, encontraram refúgio na ilha. Lá foram transformados em pedra para permanecerem juntos para sempre. Embora a história tenha um apelo romântico, a explicação científica é bem menos poética. Os vasos de flores são o resultado de milhões de anos de erosão. Eles representam os restos de antigos penhascos, onde as partes superiores mais resistentes resistiram ao desgaste causado pelas ondas e ventos do lago, enquanto as camadas inferiores mais frágeis foram lentamente erodidas. Apesar de sua resistência, essas formações não são eternas. Em 1903, um terceiro vaso de flores, que fazia parte do conjunto, desabou e caiu na praia abaixo. Isso serve como um lembrete da força constante da natureza e da fragilidade desses monumentos naturais. A Ilha dos Vasos de Flores é parte do Parque Nacional Marinho Phantom 5 e é acessível por barco. A região é um paraíso para os amantes da natureza, oferecendo trilhas para caminhada e vistas deslumbrantes do Lago Huron. Para aqueles que apreciam um misto de beleza natural, história e mitologia, a ilha é um destino imperdível. Número 10. As formações rochosas Mampupuner. Escondidas nas remotas montanhas Urais do Norte, na Rússia, estão as misteriosas formações rochosas Mampupuner, também conhecidas como os Sete Homens Fortes. Essas imponentes colunas de pedra atingem alturas de até 42 metros, destacando-se em um cenário completamente plano. Para os visitantes, essas formações parecem obras de uma civilização antiga, mas sua origem é inteiramente natural. Cientistas acreditam que há cerca de 200 milhões de anos, a região onde as formações estão localizadas era composta por cadeias montanhosas. Com o passar dos séculos, a combinação de ventos fortes, chuvas, gelo e mudanças climáticas causou a erosão gradual das montanhas. Enquanto as rochas mais macias foram desgastadas até desaparecerem, as colunas de quartzo, extremamente resistentes, permaneceram intactas, criando as estruturas que vemos hoje. As formações Mampupuner têm um significado espiritual profundo para os povos indígenas Mansi, que as veneram desde tempos imemoriais. Para eles, essas colunas são sagradas, ligadas às suas tradições e lendas. Um dos mitos mais conhecidos conta que as formações seriam os corpos petrificados de 7 gigantes que foram derrotados por um xamã Mansi em tempos antigos. Apesar de sua localização remota, Mampupuner atrai turistas aventureiros em busca de experiências únicas. No entanto,
Essa popularidade crescente trouxe desafios, especialmente com alguns visitantes desrespeitando a cultura local ao escalar as formações. Os Mansi consideram essa prática sacrílega e ofensiva, pois acreditam que tocar as colunas desonra seu significado espiritual. Para quem deseja explorar o local, a dica é manter uma abordagem respeitosa, admirando as formações de longe e respeitando as tradições indígenas. Apesar das dificuldades de acesso, a visita a Mampupunner é recompensadora, proporcionando uma experiência de conexão com a natureza e com a história cultural da região. Número 9. A Pedra Druida. Localizada em uma área isolada de Nottinghamshire, na Inglaterra, a Pedra Druida é uma formação que, à primeira vista, pode parecer simples, mas guarda segredos e histórias fascinantes. Esta rocha, que se ergue a mais de 4 metros de altura, foi formada pela erosão de depósitos glaciais há milhares de anos. Contudo, o que realmente a torna especial é o buraco esculpido em sua base, que possui cerca de 2 metros de altura. Este detalhe intrigante levou muitos a acreditar que a Pedra Druida tenha sido usada como altar em rituais antigos. A pedra parece alinhar-se perfeitamente com o nascer do sol no feriado de Beltane, um festival tradicional gaélico que celebra a fertilidade e a chegada da primavera. Isso sugere que a pedra pode ter sido deliberadamente posicionada ou modificada por povos antigos para fins cerimoniais. Além disso, várias lendas locais cercam a Pedra Druida, aumentando seu mistério e apelo. Uma das histórias mais conhecidas afirma que crianças doentes eram levadas até a pedra para passar pelo buraco em um ritual de cura. Esse ato simbólico de renascimento teria o poder de livrar a criança de doenças como coqueluche ou raquitismo. Embora essa prática esteja envolta em misticismo, ela demonstra a importância da Pedra Druida para as comunidades locais ao longo do tempo. Apesar de sua rica história, a verdadeira origem da pedra ainda é objeto de debate. O professor associado Dr. Dan Brown, da Universidade de Nottingham-Trent, acredita que o alinhamento astronômico da Pedra Druida sugere que ela foi intencionalmente usada em rituais antigos. No entanto, ele ressalta que faltam evidências concretas para comprovar essa hipótese, indicando que mais pesquisas são necessárias para desvendar seus mistérios. Hoje, a Pedra Druida continua a atrair curiosos, historiadores e turistas, fascinados por sua aparência simples, mas repleta de significado. Ela permanece como um símbolo de conexão entre a história natural e as crenças culturais da humanidade. Número 8. A Floresta de Pedras de Shilin. Ao ouvir a palavra floresta, o que geralmente vem à mente é uma vasta área coberta por árvores. No entanto, a Floresta de Pedras de Shilin, no sul da China, é bem diferente. Em vez de árvores, ela é composta por milhares de pedras que se erguem densamente em uma área de 300 km². Segundo registros geológicos, essa floresta começou a se formar há cerca de 270 milhões de anos, quando a região estava submersa em um mar raso. O movimento das águas criou camadas de arenito cobertas por calcário, que ao longo do tempo foram moldadas pela ação do vento, da água corrente e de atividade sísmica, resultando nas formações únicas que vemos hoje. Além das rochas, a Floresta de Shilin abriga outros fenômenos naturais, como cavernas, cachoeiras e rios subterrâneos. Uma das formações mais intrigantes é a Pedra Ashima. Segundo a lenda, ela representa uma bela jovem da etnia Sani chamada Ashima. Após ser proibida de se casar com seu amado, Ashima fugiu para a floresta e se transformou em pedra. Em homenagem a essa história, o povo Sani celebra o Festival da Tocha todos os anos em 24 de junho. O evento inclui luta livre, touradas e outras atividades culturais, iluminando essa floresta cinza com cores e animação. Hoje, Shilin é um destino turístico extremamente popular, atraindo cerca de 5 milhões de visitantes por ano, com áreas bem organizadas que facilitam a exploração. Número 7. As rochas do Zimbábue. Se você gosta de memes ou de história econômica, talvez já tenha ouvido falar da moeda do Zimbábue. Durante os anos 2000, o país ficou famoso pela hiperinflação, que alcançou níveis absurdos. No auge da crise, a inflação chegou a inacreditáveis 79 bilhões% ao mês. Em resposta, o Banco Central do Zimbábue emitiu cédulas de valores exorbitantes, como a famosa nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Curiosamente, todas essas notas apresentavam a imagem de um empilhamento de rochas. Essas rochas
conhecidas como Balancing Rocks, estão localizadas no Parque Nacional de Matopos, perto da cidade de Epworth. Apesar de parecerem ter sido organizadas por mãos humanas, são formações naturais criadas por forças geológicas. Os Balancing Rocks simbolizam o desenvolvimento e a proteção ambiental do Zimbábue após sua independência da Rodésia. Se quiser ver essas formações ao vivo, pode caminhar ou dirigir pelo Parque Nacional. Mas, caso prefira apenas uma lembrança, ainda é possível comprar notas antigas em sites como o eBay. As cédulas se tornaram itens de colecionador. Enquanto notas menos valiosas custam cerca de $1, a icônica nota de 100 trilhões pode valer de 80 a 120 dólares, dependendo de sua condição. Número 6. A Rocha-Aranha. Erguendo-se a impressionantes 230 metros de altura, a Rocha-Aranha é uma das formações geológicas mais impressionantes dos Estados Unidos. Localizada no Canyon de Chelly, no estado do Arizona, essa formação peculiar se destaca em meio ao terreno plano do Canyon. Sua origem pode ser explicada pela erosão. Há muito tempo, a Rocha-Aranha era conectada ao topo do cânion por uma faixa rochosa. Porém, ao longo dos anos, os processos de erosão pela água e pelo vento desgastaram as áreas circundantes, deixando a Rocha-Aranha isolada. Além de sua formação geológica única, a Rocha-Aranha tem um profundo significado para os povos indígenas locais, especialmente para a nação Navajo, que habita a região há milhares de anos. De acordo com as tradições Navajo, a Rocha-Aranha não é apenas um monumento natural, mas também a morada de uma divindade conhecida como Mulher-Aranha. Embora as aranhas sejam vistas com temor em muitas culturas ocidentais, a Mulher-Aranha é venerada pelos Navajo como uma figura benevolente. Segundo a lenda, ela foi responsável por dar aos heróis da tribo, o matador de monstros e a criança nascida da água, o conhecimento necessário para alcançar o Deus Sol. Com a ajuda do Deus Sol, eles destruíram os monstros da terra, permitindo que os Navajo vivessem em segurança. Após cumprir sua missão, a Mulher-Aranha escolheu a Rocha-Aranha como lar, de onde observa e protege o povo Navajo. Se você deseja visitar esse monumento sagrado, é necessário viajar até as terras da nação Navajo, no nordeste do Arizona. A Rocha-Aranha pode ser acessada seguindo pela rodovia 191 e virando a leste na Rota 7. É importante lembrar que o Canyon de Chelly é uma área culturalmente significativa, administrada pelos próprios Navajo. Número 5. Rochas equilibradas precárias. De todas as formações rochosas do mundo, poucas desafiam tanto a gravidade quanto as rochas equilibradas precárias, também conhecidas como rochas precariously balanced. Essas formações consistem em grandes rochas aparentemente equilibradas sobre pedras menores, criando um efeito visual impressionante. Elas podem ser encontradas em todo o mundo, mas algumas se destacam mais que outras. Por exemplo, em Colorado Springs, nos Estados Unidos, há uma rocha de arenito vermelho com cerca de 290 milhões de anos chamada Balanced Rock. Essa formação monstruosa pesa aproximadamente 635 toneladas e parece estar prestes a cair. Outro exemplo é a Kumakivi, na Finlândia, uma rocha de 7 metros de comprimento equilibrada sobre uma base convexa. No Parque Estadual Goblin Valley, em Utah, milhares de formações chamadas hoodoos também se enquadram nessa categoria. Essas formações em forma de cogumelo podem ter vários metros de altura e possuem contornos extremamente incomuns. Embora muitas dessas formações tenham se originado de processos de erosão ou do recuo de geleiras há milhares de anos, nem todas são tão frágeis quanto parecem. Algumas estão conectadas internamente a uma base rochosa, tornando-as mais resistentes do que aparentam. Além de sua beleza, essas formações têm um valor científico significativo, pois indicam que as áreas onde estão localizadas não sofreram grandes perturbações, como terremotos, desde que as rochas foram formadas. Infelizmente, as rochas equilibradas enfrentam uma ameaça comum: a ação humana. Algumas pessoas acham divertido empurrar essas formações sem perceber o impacto que isso tem na pesquisa científica e na preservação natural. Embora alguns infratores sejam punidos, muitas dessas formações estão em áreas remotas, dificultando a fiscalização. Assim, o vandalismo pode continuar sendo um problema no futuro. Número 4. O escorregador do diabo. Acredita-se que Utah seja o estado mais religioso dos Estados Unidos, com cerca de 53% de seus residentes frequentando serviços religiosos semanalmente. Talvez por isso, uma das formações rochosas mais impressionantes do estado seja envolta em histórias religiosas.
Descoberto por colonos em 1840, perto da fronteira com o Wyoming, o escorregador do diabo é composto por duas paredes paralelas de calcário com 12 metros de altura, que se projetam de uma montanha plana, parecendo um enorme escorregador. Geologicamente, a formação começou há cerca de 75 milhões de anos, quando um grande evento tectônico nos Estados Unidos deu origem às Montanhas Rochosas. Em Utah, esse movimento criou uma elevação de calcário. Enquanto as laterais eram compostas de rochas resistentes à erosão, o centro continha calcário mais macio, que foi gradualmente desgastado pelo vento e pela água, formando o escorregador que vemos hoje. No entanto, muitas pessoas acreditam que o escorregador do diabo tem origens sobrenaturais. Uma das lendas diz que, durante a guerra celestial mencionada na Bíblia, Lúcifer caiu do céu e deslizou pela montanha antes de ser lançado ao inferno. Outra história conta que o diabo, disfarçado de viajante espanhol, tentou seduzir um missionário cristão com promessas de riquezas. Após resistir às tentações, o missionário teria mostrado um crucifixo, enfraquecendo o diabo e fazendo-o escorregar pela montanha. Independentemente da explicação, visitar o escorregador do diabo é uma experiência única, misturando ciência, mitologia e uma vista deslumbrante. Número 3. Uluru. Poucos destinos no interior da Austrália são tão icônicos quanto Uluru. Também conhecido como Ayers Rock em inglês, este gigantesco monólito de arenito é uma das maiores atrações naturais do país. Ele se eleva a cerca de 348 metros de altura e possui um perímetro de impressionantes 9 km e 400 metros. Sua origem remonta a cerca de 500 milhões de anos, quando fazia parte de uma enorme cadeia de montanhas. Com o tempo, a falta de vegetação contribuiu para que essas montanhas fossem erodidas, deixando para trás apenas as formações mais resistentes, como Uluru. O que torna Uluru ainda mais especial é sua capacidade de mudar de cor dependendo da posição do sol. No pôr do sol, a rocha adquire um tom alaranjado avermelhado intenso que impressiona qualquer visitante. Essa característica, juntamente com seu tamanho monumental, fez com que Uluru fosse considerado um local sagrado por várias tribos aborígenes. Desde sua descoberta pelos colonizadores australianos em 1872, Uluru tem atraído a atenção tanto do público quanto do governo. Durante décadas, a área foi usada para a pastagem de ovelhas, até que em 1920 foi transformada em uma reserva aborígene. No entanto, mesmo como reserva, os turistas continuaram a visitar o local em grande número. Em 1985, a posse oficial de Uluru foi devolvida às comunidades aborígenes locais, com a condição de que fosse arrendado ao governo federal por 99 anos. 2 anos depois, Uluru foi declarado Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Apesar de seu status sagrado, muitos turistas ignoraram por anos os pedidos dos povos locais para não escalar a rocha. Além do desrespeito cultural, a prática era perigosa, resultando em 37 mortes devido a quedas e ventos fortes. Finalmente, em 2019, escalar Uluru foi proibido, uma decisão que trouxe alívio para os povos aborígenes e ajudou a preservar o local para futuras gerações. Número 2. A Muralha do Diabo. Por milhares de anos, a Muralha do Diabo, conhecida como Teufelsmauer em alemão, tem intrigado tanto moradores quanto visitantes. Localizada na região de Harzvorland, no centro da Alemanha, essa formação rochosa de arenito se estende por 16,5 km e se assemelha a uma cerca gigante. Formada há cerca de 85 milhões de anos, quando a região estava submersa, a muralha surgiu devido a depósitos de arenito e ao movimento das placas tectônicas, que elevaram a área. Com o tempo, a erosão deu à muralha seu formato atual, criando buracos e formas intrigantes. Enquanto a ciência explica sua formação de maneira clara, o folclore local oferece narrativas mais místicas. Segundo uma das histórias registradas pelos irmãos Grimm, a muralha foi construída durante uma disputa entre Deus e o diabo pela posse da terra. O diabo teria um prazo limitado para construir a muralha que dividiria o planeta, mas, ao não conseguir terminá-la a tempo, perdeu a aposta e, enfurecido, destruiu a maior parte da estrutura. O trecho que permanece seria o que restou de sua tentativa. Outra versão da lenda envolve um galo. Nela, Deus e o diabo fizeram o mesmo acordo, mas com uma condição. O diabo deveria terminar a muralha antes que o galo cantasse pela primeira vez. Contudo, uma mulher local, carregando um galo,
passou pelo local antes do amanhecer, fazendo o animal cantar e frustrando os planos do diabo. Furioso, ele destruiu parte da muralha. Apesar dessas histórias, a muralha do diabo tem enfrentado ameaças ao longo do tempo, não apenas da natureza, mas também de humanos. Em 1833, foi colocada sob proteção especial para evitar que pedaços de arenito fossem removidos para outros usos. Hoje, a formação atrai milhares de turistas todos os anos, fascinados por sua beleza e os mistérios que a cercam. Número 1. A Torre do Diabo. Apesar do nome assustador, a Torre do Diabo, localizada no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, é uma das formações geológicas mais fascinantes do mundo. Com 386 metros de altura a partir de sua base, a torre tem um topo plano e lados marcados por sulcos profundos. Formada há cerca de 65 milhões de anos, acredita-se que seja composta principalmente de rochas ígneas, que foram empurradas para cima por magma subterrâneo. Ao encontrar uma camada de rocha dura, o magma espalhou-se, criando o topo plano que vemos hoje. Além de sua impressionante formação, a Torre do Diabo é repleta de vida. Líquens cobrem parte de sua superfície, enquanto musgos, gramas e até pequenos animais, como esquilos e aves, habitam seu topo. Mais do que uma maravilha natural, ela tem grande significado espiritual para os povos indígenas da região. De acordo com as tradições das tribos Kiowa e Lakota, a formação está ligada a uma história de resgate divino. Diz a lenda que um grupo de meninas foi perseguido por ursos gigantes. Em desespero, elas subiram em uma rocha e rezaram ao Grande Espírito por proteção. Atendendo às suas preces, o espírito fez a rocha crescer, afastando-as dos ursos, que tentaram escalar a torre, mas deixaram marcas de garras em suas laterais. Em outra versão da lenda, contada pelos Cheyenne, um único urso gigante matou várias meninas, mas duas escaparam e usaram a torre para se proteger enquanto um caçador as salvava. Hoje, a Torre do Diabo continua sendo um local sagrado para muitos povos indígenas, o que tem gerado conflitos com turistas que desejam escalá-la. Em 1995, foi implementada uma proibição voluntária de escaladas no mês de junho, permitindo que tribos realizem cerimônias religiosas. Apesar de não ser obrigatória, a maioria dos visitantes respeita essa regra. Além de seu significado espiritual, a Torre do Diabo também é importante historicamente, pois foi o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, declarado pelo presidente Theodore Roosevelt em 1906. Com cerca de 400 mil visitantes anuais, ela é um dos locais naturais mais populares do país. E assim encerramos a nossa lista das 15 formações rochosas mais inacreditáveis do mundo. Cada uma delas carrega histórias fascinantes, sejam elas científicas, culturais ou lendárias, mostrando como a natureza e a humanidade se entrelaçam ao longo do tempo. Essas formações não são apenas belas paisagens, mas também verdadeiros monumentos que despertam nossa curiosidade e admiração. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!